Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim compartilhar minha experiência de leitura de As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta. Que leitura maravilhosa! Ainda bem que eu fiz a leitura desse livro porque eu gostei demais. E eu vou falar pra vocês a partir de agora por quê. Mas antes de começar a falar, eu quero ler pra vocês o finalzinho, acho que é o último parágrafo do primeiro capítulo. É um capítulo bem curtinho, tá? Ele se chama A Mãe e é como se fosse um prefácio do livro. E ele diz o seguinte: dizem que as pessoas que estão para morrer, seja afogadas, seja por doença terminal gradativa, dedicam os últimos poucos momentos de consciência percorrendo a própria vida caleidoscopicamente. E no Ego não era exceção à regra. A dela começara 25 anos antes, numa cidadezinha Igbo chamada Ibusa. Ela termina desse jeito super elegante, um capítulo que é eletrizante. Porque esse é um livro que já começa dando um grande susto na gente. Esse primeiro capítulo a gente só vai entender o sentido dele ao longo do livro. Porque é como se fosse uma fatia, um recorte de uma situação que vai acontecer com ela lá pra frente. E ele começa da seguinte forma: a gente conhece essa mulher, na verdade vai conhecê-la melhor depois, né? A gente sabe que ela é Nuego e ela é uma mulher que ela sai do seu quarto, da sua casa de uma forma desesperada e muito agoniada. Ela simplesmente sai correndo, é uma mulher que ela quer se livrar de alguma coisa e ela atravessa a cidade, vai passando por pessoas, vai passando por lugares, vai esbarrando nos outros e ela não quer saber, ela vai passando, não importa o que tenha na frente dela, e ela chega na beira de um rio, um lago, alguma coisa parecida, e a gente sabe que ela quer se matar. Mas nós não sabemos porquê, só sabemos que ela tem uma angústia muito grande, um desespero gigantesco, que ela precisa se livrar daquilo e que ela não viu uma saída de outra forma a não ser tirar a própria vida. Esse é o primeiro capítulo e termina daquela forma, segundo parágrafo que eu li pra vocês. E aí a gente tem um corte na história e a gente vai voltar, como ela mesma diz, 25 anos antes, no início de tudo. A Nuego nasceu numa cidade chamada Ibusa, na Nigéria. Ela nasceu num povoado. Ela é filha de um grande líder, né, de um líder tribal, filha desse homem com uma mulher, uma das esposas desse líder e a esposa favorita dele, porque foi uma mulher que apresentou uma grande dificuldade na hora de ser conquistada, né, e acabou sendo a esposa favorita dele, porque ela é uma mulher de grande personalidade, uma mulher que se destaca no meio das outras todas, e ela tem essa força de espírito muito forte. E pela Nuego ser filha dessa mulher, ela acaba também conquistando um lugar de destaque ali, ela tem uma relação um pouquinho diferente com esse pai. Chega um determinado momento em que ela está na idade para se casar e acontece um casamento combinado com um rapaz de uma outra tribo, amiga daquela tribo ali da Nuego, e o casamento acontece, só que dentro dessa cultura deles, dentro dessa tradição, a mulher ela só é completa, só é 100% mulher a partir do momento em que ela tem filhos, em que ela consegue gerar filhos. Então o grande objetivo, a grande meta das mulheres é ser mães. E a Nuego não é diferente das outras mocinhas, então o grande objetivo da vida dela é casar e ser mãe. E aí é nesse momento que eu cito um pré-conceito, na verdade um conceito formado, né, que muitas pessoas têm quando se deparam com o título desse livro. Eu mesma já indiquei esse livro para algumas pessoas e as pessoas disseram: ai, sério? Mas tipo, As Alegrias da Maternidade? Mas é aí que a gente se engana de julgar um livro pela capa ou pelo título. Na verdade, existe, né, o sentido literal da alegria da maternidade, mas ele tem muito de irônico, ele tem muitas camadas, até mesmo nesse próprio título. Existe a alegria da maternidade, mas existe tudo que está em volta e que a gente vai acompanhar aqui através da história da Nuego. Bom, ela se casou então com esse jovem e agora ela tá na tentativa de ter filhos, só que ela não consegue. Algum tempo se passa e eles já viram que é um tempo suficiente, que já era para ela ter gerado filhos, mas ela não consegue. Então, de alguma forma, esse casamento acaba sendo desfeito. Ela volta a morar com o pai e
e um novo casamento é arranjado. Ela acaba se casando então com Naif, é um homem que vive em Lagos, na Nigéria, e ela é enviada para lá para se casar com esse novo esposo, né? Novamente nessa tentativa de ter filhos para ser uma mulher completa. Ela faz então essa viagem até Lagos, até se encontrar com seu novo esposo. Só que quando ela chega lá, ela percebe que toda a pompa e circunstância que ela estava esperando caiu por terra completamente, né? Por ser filha de um grande líder tribal, ela esperava uma recepção e foi completamente diferente do que ela imaginava, porque lá a realidade é completamente diferente do que ela conhecia. Aqui a gente vai encontrar uma Nigéria, né? Uma Lagos, ainda colônia britânica na metade do século XX, a gente está na iminência da Segunda Guerra Mundial. Num determinado momento da história vai chegar a Segunda Guerra Mundial e o próprio Naif, o esposo da Nwego, vai ter que servir também. E aí ela vai ter um choque de realidade e vai se encontrar com toda essa nova situação, um local que está passando por várias transformações culturais e políticas e um choque de realidade muito grande, especialmente porque ela preservava muito das tradições e ela esperava encontrar esse mesmo cenário, mas aqui é completamente diferente. E uma certa decepção também, quando ela encontra esse esposo que ela não conhecia até o momento do primeiro encontro deles. E tem dois pontos aí, tem aquela decepção física, né, porque ela imaginava alguma coisa diferente, mas chega lá, ele é um homem, de certa forma, não chega a ser um homem gordo, mas ela não se atrai muito, porque ele tem uma barriguinha, não é aquele estereótipo que ela tinha imaginado, né, se decepciona um pouco nesse sentido. Ele também não tem atitudes muito galantes, né, que ela esperava também. E na questão da preservação das tradições e das culturas, ele é um homem que já rompeu com muito disso, porque ele já vive lá há um certo tempo e já se adaptou, já se adequou às modernidades, né, de uma capital e não preserva mais as tradições que a Nwego dá tanto valor. Então, ela fica de certa forma dividida entre essa nova realidade do seu esposo e todas aquelas crenças que ela ainda quer cultivar. Só que uma nova coisa acontece, né? Ela consegue engravidar e dar à luz a filhos. Então ela alcança o grande momento da vida dela, tudo aquilo pelo qual ela estava esperando, ela realmente alcança, ela vai ter filhos, ela vai ser mãe, ela vai se sentir uma mulher completa. Só que a partir daí ela vai enfrentando a realidade e vai ver que nem tudo é da forma como ela imaginava e que também nem todas as coisas, não são todas as coisas que se resolvem com a maternidade. Muito pelo contrário, ela resolve uma situação que é ela ter filhos, poder gerar filhos, dar filhos para o seu esposo. Mas a partir daí tudo vai mudar, porque a gente sabe que a maternidade tem alegrias, mas não tem só isso. E nós vamos acompanhando essa maternidade a custo de quê? A gente vai acompanhando também as angústias dessa moça, porque afinal de contas ela é muito jovem, né? E ela vai enfrentar todas essas angústias, esses desafios, esse choque cultural num primeiro momento, as grandes decepções. Foi gerada uma expectativa muito grande em torno de um único objetivo que ela alcança, mas que num determinado momento, de uma certa forma, acaba escapando das suas mãos, porque a gente sabe lá no início do livro que ela vai enfrentar uma situação muito adversa que vai fazer até com que ela tente tirar a própria vida. Então, o que será que aconteceu? Tudo isso com um marido que ela não gosta, que na verdade ela detesta, e ela sente uma certa repulsa por ele, especialmente no momento em que ele... Porque assim, ele não segue muito as crenças e a cultura e as tradições, mas tem uma que ele segue à risca, que é aquela que diz que ele tem direito a ter mais de uma esposa. Então, para isso ele vai atrás das suas tradições e ela vai ter que enfrentar tudo isso também, um momento em que vai chegar uma segunda mulher dentro de casa. Ela vai ter que lidar também com a ida do marido para a guerra, esse desamparo emocional, porque afinal de contas ele é um suporte, mesmo ela não gostando dele, esse desamparo material também, porque ela fica sozinha, não tem quem traga
as coisas para dentro de casa, dinheiro, comida, manutenção da casa. Ela vai ter filhos, ela vai ter muitos filhos, e ela vai descobrir também que nem tudo é tão positivo, nem tudo é tão alegre nessa maternidade de muitos filhos. Filhos, especialmente para filhos gerados no meio dessa modernização, e filhos que já não querem mais seguir aqueles preceitos da tradição, filhos que já são gerados e já são crescidos numa outra realidade. As decepções, a fome, a miséria, amizades que ela vai tentar cultivar e que de certa forma não vão ser tão fáceis também pelo choque cultural, que é uma das coisas que uma das maiores dificuldades que ela tem. Então, basicamente, esse é o enredo principal da história, mas nada do que eu disse ou nada do que eu for falar aqui vai expressar exatamente o que é esse livro aqui, ou vai conseguir expressar o tanto de sentimento e o tanto de alma e de realidade das mulheres que tem esse livro aqui, especialmente mulheres na condição da Nuego, né, que teve a sua bagagem histórico sociocultural e que encontrou todo esse novo cenário pela frente. É um livro que ele é triste, ele é muito angustiante, mas ele é bonito ao mesmo tempo. Ele me fez ter uma experiência completamente diferente, que eu não me lembro de ter tido com outros livros, porque ele me trouxe uma contrariedade de reações e de sentimentos. Eu lutei comigo mesma aqui dentro, porque em diversos momentos eu pensava, não, ela tá certa de pensar isso, não, ela tá na razão dela, ela tá correta, mas daqui a pouco vinha um filho ou vinha uma outra pessoa que colocava um outro ponto de vista e eu dizia, não, realmente, agora sim, ele tá certo, ela tá sendo radical, ela tá sendo extremista, ela tá sendo isso e aquilo. Só que ele fazia isso comigo, assim, página após página, e até agora, depois de ter terminado essa leitura, eu não sei realmente em quem eu acredito, do lado de quem eu fico. Eu desisti já de tomar partido por algum personagem aqui. Eu só fiquei com a parte boa, que é de apreciar essa leitura e essa narrativa tão especial da Bushemecheta. Gente, que mulher de mão cheia para escrever. Esse livro realmente é maravilhoso. É como se fosse uma escrita poética, e ele toca particularmente em mim de uma certa forma que consegue mexer comigo, porque eu sou uma grande apaixonada por histórias da vida real. Apesar de essa aqui não ser uma personagem fictícia, eu sei que ela é baseada na história de muitas e muitas mulheres, é uma somatória de pessoas que acabam se condensando aqui na vida da Nuego, porque aqui na orelha a gente tem já um pouquinho da vida da Bushemecheta. E aí vou ler só um iniciozinho aqui para vocês terem uma ideia de como é um relato inspirado, né? Bushemecheta nasceu em 1944 na cidade de Urubá de Lagos, mas foi na terra natal de seus pais Ibusa, onde ela passou boa parte da infância. Uma das paixões da menina era ouvir histórias dos mais velhos. Então eu acredito que a partir de várias histórias que ela foi ouvindo, ela foi fazendo um compilado de tudo isso, e ela conseguiu traduzir na história de vida de uma mulher e apresentar pra gente toda essa realidade angustiante e forte e tão visceral, através de uma escrita, como eu falei, poética e fluida e agradável e super, super elegante. E é um livro que tem, assim, várias citações que são de uma beleza tamanha que eu me peguei várias vezes voltando e fazendo a releitura daquele trecho, de tão bonito que eu achei o jeito como ela escreve. E tem uma característica, não sei se vocês conseguem ver, esse livro aqui não tem nenhuma flagzinha, são aqueles post-its pequenos que a gente cola aqui na beiradinha para marcar uma citação, né? Porque quando eu comecei a fazer essa leitura, eu tava no trabalho, num intervalo, e eu tinha esquecido de colocar na bolsa as flags.
E eu comecei a fazer a leitura e tinha tanta coisa boa pra marcar que eu pensava, não, chegando em casa eu vou marcar. Chegando em casa eu vou marcar esse aqui também. E como eu não gosto de dobrar as páginas, eu fui deixando pra depois. Só que foi uma leitura tão difícil de largar que eu concluí a leitura sem ter coragem de parar e voltar pra ficar marcando alguma coisa, de tanto que eu queria continuar nela e de tanto que eu queria terminar essa leitura pra ter aquela sensação de paz de que agora sim está tudo bem com a Noeko. Bom, eu fico agora então com o pretexto de fazer a releitura para assim fazer as marcações das citações mais bonitas que tem aqui. E eu deixo essa recomendação para vocês de um livro maravilhoso, uma escritora de mão cheia, como eu disse, que vale muito a pena. Não se apeguem pelo título, não fiquem criando expectativas que não são reais. Só leiam, porque é uma leitura maravilhosa e recompensadora. Então eu deixo a recomendação de As Alegrias da Maternidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!